Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos abrindo uma importante playlist esta que vai tratar das leis ponderais. E para estudarmos as leis ponderais, eu te convido a observar dois experimentos. Vamos aqui à realização do nosso primeiro experimento, porque Química é uma ciência experimental. Bem, colegas, nesse primeiro experimento, considere uma balança. Aqui nós temos uma balança contendo massas iguais de carvão. Você sabe que carvão é carbono, carbono. Então aqui nós temos uma certa massa de carbono, mesma massa de carbono, a balança em equilíbrio. Em seguida, vamos realizar a queima, a combustão do carvão no prato do lado esquerdo dessa balança. Você sabe que nessa reação química o carbono está reagindo com oxigênio no ar, dando origem ao gás carbônico. Estamos aqui então realizando a queima do carvão. E observe que após um certo tempo de processo, após um certo tempo de combustão, a massa de carvão diminuiu no prato esquerdo dessa balança. Então aqui a massa presente nessa bandeja é menor que anteriormente. Logicamente, então, que a balança ela vai pender para o outro lado, ok? A balança vai pender para o lado direito, porque se houve a combustão do carvão no lado esquerdo e você percebeu uma redução na massa, então a bandeja esquerda ficou mais leve. Não é que a bandeja direita ficou mais pesada, não. Mas é porque, como ficou mais leve a bandeja esquerda, logicamente que a balança pende, a balança desce para o lado do prato, do lado direito. Agora, a pergunta é a seguinte: então isso que nós vimos nesse momento significa que a massa pode se perder? Será que a massa pode ser destruída durante uma reação química? Porque você observou que durante a queima do carvão houve uma redução de massa nessa bandeja. É tanto que a bandeja, a balança pendeu para o lado direito, onde não houve a combustão. Será que nessa bandeja esquerda nós tivemos aqui uma perda de massa, uma destruição da matéria? Essa pergunta foi feita por muitos séculos. Mas vamos aqui avançar para o nosso segundo experimento. Lembrando, a química é uma ciência experimental. Ora, em nosso segundo experimento, eu trago para você aqui uma balança, novamente, contendo massas iguais de lã de aço em cada prato. Professor, lã de aço? Não conheço lã de aço. Aluno, lã de aço podemos chamar Bombril, tem até outra marca, Açolan, algumas marcas, certo? Então, lã de aço, Bombril, na verdade, o maior componente da lã de aço, né, popularmente podemos chamar de Bombril, que é uma marca aí de lã de aço. Na verdade, o principal componente aqui é ferro, né? Então são finos fios de ferro, ok? E o experimento consiste em queimar a lã de aço. Estamos aqui realizando a queima da lã de aço. Você lembra que no experimento anterior, quando realizamos a queima, a massa no prato esquerdo diminuiu. Mas o que vai acontecer nesse experimento? Atenção, estudante, vejamos. Peraí, a massa aumentou? Observe uma certa película formada na superfície da lã de aço. Tem uma película formada um pouco puxando para marrom, avermelhada, né? Houve um aumento de massa. Gente, a balança pendeu para o lado esquerdo. O lado esquerdo ficou mais pesado.
Mas vem uma pergunta: isso significa dizer que a massa pode ser criada? É porque nós realizamos uma queima. Realizamos uma queima da lã de aço no prato esquerdo e houve um aumento de massa. Será que durante a queima a massa foi criada? Pois bem, estudantes de química, essa pergunta foi feita por muitos séculos e Lavoisier surge para responder a esta pergunta. E aqui eu trago para você uma reportagem já um pouco antiga, a reportagem do Fantástico, falando acerca de como Lavoisier trabalhou, pesquisou para responder as perguntas que foram lançadas na introdução dessa aula. E o fogo? Você já parou para se perguntar por que as coisas se queimam, se desfazem, viram pó? O primeiro homem que conseguiu responder a essas perguntas foi um cientista genial, considerado o pai da química moderna. Você deve ter ouvido uma frase dele: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois esse cientista revolucionário terminou seus dias de forma trágica, ele próprio vítima de uma revolução. Seu nome era Lavoisier. Antoine Lavoisier nasceu em berço de ouro e viveu como um nobre em Paris na metade do século XVIII. Tempos em que a riqueza de poucos começava a incomodar os muitos que passavam fome. Excelente aluno, com apenas 25 anos, ele entrou para a Academia de Ciências da França. Um gênio precoce. Só que, além de químico brilhante, Lavoisier era também coletor de impostos. Isso às vésperas da Revolução Francesa, aquela que terminou com uma grande revolta popular bem aqui na Praça da Bastilha, em Paris. No laboratório, o jovem Lavoisier fazia suas experiências com a ajuda da mulher, a bela Marianne, que tinha apenas 13 anos quando eles se casaram. Foi numa dessas experiências que Lavoisier descobriu por que as coisas pegam fogo. Bem, as coisas pegam fogo por causa do oxigênio que existe no ar. Cobrindo uma vela acesa com um copo, Lavoisier demonstrou que a vela se apaga assim que o oxigênio dentro do copo é consumido pelas chamas. Era 1789, ano da Revolução Francesa. Lavoisier já tinha pesquisado o suficiente para publicar um trabalho inovador chamado Os Elementos da Química, uma obra que acabava com a ideia dos 4 elementos. Segundo ele, as coisas do mundo eram feitas de 33 elementos, um deles justamente o oxigênio. O que restou do laboratório de Lavoisier está hoje no museu em Paris. Nessas experiências, Lavoisier acabou descobrindo algo fundamental sobre a matéria do mundo, que essencialmente as coisas não surgem do nada, nem se destroem para sempre. As coisas apenas mudam de forma. Essa é a famosa lei de conservação da massa de Lavoisier, que no mundo nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Assim, Lavoisier entendeu que um pedaço de madeira, quando se queima, não desaparece. Parte vira cinza e parte vira fumaça que se espalha pelo ar. A madeira, quando queimada, diminui de tamanho, mas não desaparece jamais. Nada no mundo deixa de existir, disse Lavoisier. Bem, estudante, então vimos neste importante vídeo que Lavoisier propõe que mesmo naqueles experimentos que fizemos quase agora, mesmo havendo redução de massa na queima do carvão, mas a massa não desapareceu, a massa não foi destruída, a massa apenas se conservou. Naquele segundo experimento, onde queimamos a lã de aço, houve um aumento de massa, mas não porque massa foi criada. Alguma massa já existente foi convertida em outro material, mas aquela massa que surgiu, ela já existia em outra forma. Massa não foi criada. O que Lavoisier descobre é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma.
Mas, uma vez, então, vamos observar a combustão do carvão. Isso, vamos observar a combustão do carvão, só que dessa vez, tentando assim entender qual foi o ponto de vista de Lavoisier ao investigar esses fenômenos que nós estamos aqui comentando. Então observe, a diferença entre Lavoisier e outros cientistas é que, primeiro, Lavoisier inseriu o uso da balança nos experimentos científicos para analisar com precisão a questão das variações de massa durante os experimentos. Então aqui vamos repetir o primeiro experimento. Aqui eu tenho 20 gramas de carvão, ok? Selecionei 20 gramas de carvão e nós vamos realizar a combustão desse carvão. Lavoisier utilizou recipientes fechados nos seus experimentos. Então aqui estamos realizando o mesmo primeiro experimento. Tudo bem que a balança é mais moderna, eu sei disso, e Lavoisier não tinha uma balança moderna como essa, mas tudo bem. Mas a questão toda é que o experimento está sendo feito em sistema fechado. O sistema fechado não permite troca de matéria. Matéria não entra, matéria não sai. Sistema fechado, sistema fechado. Então temos aqui a combustão do carvão, e essa combustão está fornecendo gás carbônico. A questão toda é que esse gás carbônico não está saindo desse ambiente. Então observe que houve sim a produção de gás carbônico. E Lavoisier concluiu, observe que a massa permaneceu a mesma. Inclusive o carvão teve uma redução, houve uma redução no tamanho da pedra de carvão, mas a massa não diminuiu. Na queima do carvão você viu que o carvão diminuiu, né? O tamanho da porção de carvão diminuiu, mas a massa não diminuiu. Lavoisier concluiu que ao utilizar recipiente fechado, é fácil perceber que a massa se conserva. Ou seja, nada se perde, mas tudo se transforma. A questão toda é que o gás formado não foi dissipado pelo meio ambiente. O gás formado ficou preso dentro desse recipiente. Então a massa se conservou. Agora, se você abrir o recipiente, observe que a massa diminui. Só que essa redução de massa não quer dizer que massa foi destruída, que massa deixou de existir. Aluno, escute. Em qualquer experimento científico em ambiente aberto ou fechado, a massa não se destrói. A massa a nível de universo se conserva. Agora, a balança não consegue perceber a conservação da massa se o recipiente está aberto. Vamos observar o texto que eu trago para você aqui. Dentro do sistema aberto, a massa não se conserva, porque substâncias podem sair do sistema. Então no recipiente aberto, naquele recipiente aberto, a massa não vai se conservar. Por quê? Porque pode haver formação de substâncias que venham a sair do sistema. Agora escute, mas a nível de mundo, a nível de universo, a nível de natureza, a massa está se conservando mesmo assim. Então escute, se eu faço um experimento em recipiente aberto e te pergunto, naquele recipiente aberto, a massa se conservou? Não, não se conservou. Mas eu te pergunto, então isso está indo contra a lei da conservação da massa de Lavoisier? Não está indo contra, não. No recipiente aberto, a massa não se conservou, mas isso não está contradizendo a lei de Lavoisier. Isso não está anulando a lei de Lavoisier. Porque a lei de Lavoisier diz que na natureza a massa se conserva. Então naquele recipiente aberto, a gente não teve constatação de conservação de massa. Mas isso não quer dizer que a massa não se conservou a nível de mundo. A massa se conservou. Então você, estudante, tem que ficar muito atento ao que a pergunta está realmente questionando na sua análise. Se ele está questionando se naquele recipiente aberto a massa se conservou, realmente a massa não se conservou naquele recipiente aberto. Mas se ele te pergunta, na natureza, quando houve aquele experimento, a nível de mundo, natureza, a massa se conservou? Sim.
Se ele te pergunta, pelo fato de num recipiente aberto a massa não haver se conservado, isso está então indo contra a lei de Lavoisier? Será que a lei de Lavoisier não é constatada naquele experimento? Escute, aquele experimento ele não consegue mostrar a veracidade da lei de Lavoisier, mas aquele experimento não está indo contra a lei de Lavoisier. Apenas o experimento não permite perceber a lei de Lavoisier. Aluno, em todo fenômeno que ocorra na natureza, em todo fenômeno, a lei de Lavoisier é válida, é existente. Observe, em recipiente aberto a massa pode diminuir. Lógico, não está aberto o recipiente, matéria pode sair. Mas isso não significa que a nível de natureza a massa pode ser destruída. Porque na natureza nada se perde. Tudo apenas se transformou, tudo se transforma. Em recipiente aberto, a balança não nos permite perceber que a massa do universo está se conservando. Mesmo que a massa do sistema aberto venha diminuir, mas a nível de natureza, de mundo, de universo, a massa se conserva. Então vamos rever o que aconteceu no primeiro experimento. Vamos rever. Ora, no primeiro experimento nós havíamos considerado uma balança, não é, com iguais quantidades de carvão, de carbono. Nós realizamos a queima do carvão na bandeja do lado esquerdo. Vimos que houve produção de gás carbônico e vimos na tela anterior que, já no caso do recipiente aberto, o gás carbônico está indo embora para o ambiente externo. Então há uma diminuição de massa, só que essa diminuição de massa não está indo contra a lei de Lavoisier. Apenas aqui a lei de Lavoisier não consegue ser percebida. Mas existe a nível de mundo uma conservação da massa. Logicamente que a balança vai pender para a bandeja do lado direito, onde a queima não aconteceu. A balança pendeu para o prato do lado direito, porque o carvão, ao ser queimado no prato esquerdo, produziu gases que foram liberados, porque o ambiente está aberto, foram liberados, tornando menor a massa presente no prato esquerdo. Mas isso não está deixando de validar a lei de Lavoisier. Realmente, naquela bandeja esquerda, houve uma diminuição de massa. Isso foi percebido. Mas a nível de mundo, a massa se conservou. E é isso que Lavoisier quer dizer. O que Lavoisier quer dizer é que a massa se conserva no universo. Agora, se eu faço experimento em recipiente aberto, a massa não se conserva. Dentro daquele recipiente aberto, a massa não se conserva. Ele não está dizendo que o que aconteceu no recipiente aberto está violando a lei da conservação da massa. Ele está dizendo que no recipiente aberto a gente não consegue notar o comportamento da natureza que fala da conservação da massa. É isso que Lavoisier tenta explicar. Mas vamos agora, mais uma vez, repetir, reanalisar a combustão da lã de aço. Aqui eu tenho um pedaço de Bombril ou Assolan, nem sei qual foi a marca que foi comprada aqui. Mas vamos repetir o segundo experimento. Ora, dessa vez vamos repetir aqui o segundo experimento em uma balança fechada. Aqui nós temos 20 gramas de lã de aço. Esses 20 gramas é a massa contida dentro desse recipiente fechado. E veja o oxigênio sendo atraído para a lã de aço para que haja combustão. Professor, então quer dizer que o oxigênio que estava no ar foi consumido? Isso mesmo. Porque no vídeo que vimos sobre um pouco da vida de Lavoisier, ele explicou que a combustão depende do consumo do oxigênio presente no ar. Então aqui tivemos a combustão e observe, houve um aumento de massa na superfície da lã de aço, mas a massa continua 20 gramas. Interessante que a lã de aço está mais pesada, mas a massa do recipiente fechado continua a mesma. Observamos a formação de uma camada de ferrugem, o óxido férrico Fe2O3,
principal componente da ferrugem, não é o único não. Mas o principal componente da ferrugem é Fe2O3, óxido férrico. Então, houve a formação de uma camada de ferrugem sobre a lã de aço, mas a massa do sistema fechado não aumentou. Lavoisier constatou que na natureza nada se cria, mas houve a formação de uma massa, mas essa massa não foi criada a partir do nada. Essa massa surgiu com base em uma massa que já existia, só que estava na forma gasosa. E ao se combinar com o ferro, formou uma nova substância sólida. Mas na natureza nada se cria, ou seja, tudo se transforma a partir de algo que já existe. Na natureza nada se cria, tudo apenas se transforma. E isso é facilmente perceptível em recipiente fechado. Em recipiente aberto, não dá para perceber esse fenômeno com facilidade. O que não significa dizer que em recipiente aberto, a lei de Lavoisier não vale. Ela vale sim, só não consegue ser percebida. A lei de Lavoisier sempre é válida. Ora, aqui nós temos a lã de aço. Vamos fazer a sua queima, só que agora a queima está em recipiente aberto. E observe que o oxigênio presente no ambiente está sendo puxado. Aí note que aconteceu um aumento de massa. O aumento de massa registrado pela balança está relacionado ao fato do sistema estar aberto. Porque o sistema não estava medindo somente a massa que estava aqui em cima no momento inicial. Mas ao longo da reação, massa que estava no ambiente espalhada foi absorvida durante a queima pela lã de aço na formação da ferrugem. Então, houve um aumento de massa durante a combustão em recipiente aberto. Sim, houve aumento de massa. Mas a nível de mundo, a nível do universo, houve aumento de massa? Não. Mas naquele ambiente aberto, houve aumento de massa? Sim. Esse aumento de massa está contradizendo, está anulando a lei de Lavoisier? Não está contradizendo a lei de Lavoisier. O que estamos aqui percebendo é que no recipiente aberto pode acontecer, vai acontecer, dependendo do experimento, um aumento de massa. Porque está aberto o recipiente. Mas a nível de mundo a massa se conservou. Estudante, isso não significa dizer, esse aumento de massa não significa dizer que massa foi criada. Apenas ocorreu a interação da lã de aço com o oxigênio do ambiente externo, formando um material sólido, a ferrugem, o óxido férrico, e a balança registrou esse aumento de massa. Mas a lei de Lavoisier sempre é válida. A formação de ferrugem, óxido férrico, Fe2O3, a massa de ferrugem formada teve sua origem em massa que já existia. Então massa não foi criada, massa não foi gerada. A massa não foi criada a partir do nada. O fato da balança registrar aumento da massa no sistema aberto não elimina, não contradiz a lei da conservação da matéria. A massa aumentou no sistema aberto, mas a massa permaneceu constante a nível de natureza, a nível de mundo. A lei de Lavoisier sempre é válida. Vamos rever o segundo experimento naquela balança em sistema aberto. A gente pegou 2 pedaços de mesma massa de lã de aço, realizamos a combustão e durante a combustão o oxigênio foi absorvido. Então a massa aumentou no prato do lado esquerdo, a balança vai pender para o prato do lado esquerdo. A balança pendeu para o lado do prato esquerdo, no qual foi queimada a lã de aço. E isso ocorreu em função do aumento da massa. Houve aumento da massa, um aumento sofrido pela lã de aço ao ser queimada. Durante a queima, o oxigênio do ar combinou-se com o ferro da lã de aço. Então tem uma maior quantidade de átomos presos nesse sistema. Então a massa aumentou. Mas isso não está indo contra a lei de Lavoisier. Porque a nível de universo como um todo, a massa se conservou. Ora, então, a lei de Lavoisier
em linguagem poética, proposta pelos jornais da época de Lavoisier, a lei de Lavoisier diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas não foi assim que Lavoisier escreveu. Isso aqui foi linguagem poética, proposta pelos jornais. A lei de Lavoisier, proposta na linguagem científica de Lavoisier, nos diz: a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esse é o sentido original da lei de Lavoisier. Se você tem substâncias iniciais e pesa as substâncias, você tem uma certa massa. Depois que as substâncias reagem, novas substâncias são formadas, os produtos. Mas a massa desses produtos é igual à massa dos reagentes que existiam inicialmente. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E esse tema será estudado nessa playlist nos próximos vídeos. A lei de Lavoisier, conhecida como lei da conservação da massa ou lei da conservação da matéria, diz que tudo se conserva. Mas uma pergunta está aqui registrada: mas por que a massa se conserva durante as transformações da matéria? Por que a massa se conserva? Ora, estudante, vamos assistir à continuação daquela reportagem do Fantástico. E vamos observar um pequeno detalhe. Lavoisier não viveu tempo suficiente para explicar por que a massa se conserva. Eis a pergunta: mas o que há no interior da matéria? O que há no coração, na intimidade da matéria, que faz com que a massa venha se conservar durante as transformações? Lavoisier não conseguiu explicar, justificar por que a massa se conserva. E por que ele não conseguiu? Observe o nosso vídeo. Nada no mundo deixa de existir, disse Lavoisier. Não havia como resistir às transformações. Por mais brilhante que fosse, Lavoisier tinha aquele segundo emprego. Era também coletor de impostos e banqueiro. E com a Revolução Francesa, a classe oprimida derrubou a elite dominante. Cabeças começaram a rolar. Lavoisier foi acusado pela Revolução de conspirar com o governo para extorquir dinheiro do povo. Por isso, foi condenado à morte. Gênio ou não, acabou na guilhotina. Lavoisier morreu sem responder à pergunta fundamental que ele mesmo levantou: por que exatamente nada se perde e tudo se transforma? O que poderia existir de tão essencial no coração da matéria, capaz de resistir até mesmo ao fogo? No início do século XIX, o mistério da composição da matéria começou a ser desvendado. Foi aqui, na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra, que um cientista apresentou a resposta para a pergunta milenar: afinal, do que tudo é feito? O nome dele era John Dalton, um sujeito... Bem, estudante, então você notou nessa reportagem, nesse vídeo, que realmente Lavoisier ele foi morto na Revolução Francesa por ser um nobre francês, e Lavoisier não conseguiu explicar a lei da conservação da matéria. Veremos no próximo vídeo que surgiu então um cientista, Dalton, e Dalton vai explicar por que a matéria se conserva. Sendo assim, estudantes de Química, chegamos ao final deste nosso vídeo, onde estudamos a lei proposta por Lavoisier acerca da conservação da massa. Mas, estudante, o estudo das leis ponderais, esse estudo continua. Conforme já anunciado, no próximo vídeo veremos como Dalton consegue explicar a lei da conservação da matéria. Sendo assim, eu te convido, aluno, para presenciar, não o próximo, mas os próximos vídeos acerca das leis ponderais. Até o próximo vídeo, apaixonados por Química!